Bom dia, chegamos a mais um dia do nosso retiro de Quaresma. Estamos na reta final, Semana Santa, para a honra e glória do Senhor. Está chegando o ápice da nossa fé, a nossa grande festa, a nossa Páscoa. Hoje o tema que o Senhor tem para nós é: tenho sede. O Senhor, lá no alto da cruz, diz: tenho sede. E a leitura nós vamos fazer no Evangelho de São João, capítulos 19, versículo 28 e 29. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vem, Espírito Santo de Deus, vinde sobre os meus pensamentos, sobre o nosso coração. Vem o Santo Espírito de Deus bem nos preparando para esta Tríduo Pascal, para bem viver a sua morte e ressurreição. Venha, Santo Espírito de Deus, move-te em nós, move-te em todo o nosso ser, move-te em nossa casa, em nossa família, move-te, ó Santo Espírito de Deus, trazendo a cada dia mais uma vida santa e irrepreensível aos olhos do Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E São João vai nos falar assim na sua palavra. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir plenamente a Escritura, disse: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados encheram de vinagre uma esponja e, fixando-a numa vara de esopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado do vinagre, diz: tudo está consumado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, no ápice da sua dor, do seu sofrimento, ele ainda mostra mais um pouco da sua humanidade, dizendo: tenho sede. Quando a gente perde muito sangue, nosso corpo entra em estado de alerta. E o primeiro sintoma que a gente sente é sede. A gente sente muita sede. Um irmão de comunidade dava um pouco mais sobre isso. Ele nos dizia assim: diante de um acidente, de alguma coisa que a pessoa perde muito sangue, ela sente muita sede. E ali Jesus, na sua humanidade, estava sentindo muita sede. Mas eu acredito que ali foi o ápice da sua humilhação. Os soldados, então, pegam uma esponja. Você sabe que esponja é essa? Essa esponja era usada para limpeza. Na época não existia papel higiênico. Ela era usada para limpeza. E o vinagre era onde eles limpavam essa esponja para poder usar novamente. Era o ápice da humilhação de Cristo ali. Diante de toda a dor, todo o sofrimento, ele ainda passou por essa humilhação para poder nos dar a vida. E muitas vezes nós não temos a coragem de nos humilhar para poder anunciá-lo, para poder torná-lo conhecido. Não temos coragem de defendê-lo para o outro. Mas ele se humilhou por nós, até o último instante. E ali, eles usaram uma vara de esopo. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que o esopo é o mesmo tipo de vara que foi usado para fazer o sinal na porta quando a 10ª praga vinha, que era o anjo da morte, ia matar os primogênitos. E todo aquele que estava marcado com o sangue de cordeiro, toda a casa que estava marcada, o anjo não entraria. Então, esse esopo estava ali, essa vara, para poder marcar a humanidade com o sangue do Cordeiro, que era Jesus, e nos dar a salvação. Onde a morte não entraria mais, mas só a salvação.
Assim, lendo a passagem, quando Jesus diz, tenho sede, me remeteu a outra passagem, a passagem da samaritana, onde Jesus vai até a Samaria, chega lá no poço que dizem ser o poço de Jacó, e pede de beber a uma samaritana. Os judeus e samaritanos não podiam se falar na época. Os samaritanos eram pagãos, eram tidos como impuros pelos judeus. E ele, num ato de humildade, pede de beber a uma samaritana. Tem sede, sente sede e pede de beber. E ali naquele diálogo entre os dois, Jesus fala para ela que a água que ele pode dar para ela é uma fonte de água viva, e ela nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. E ali ela se converte, se apaixona por Jesus Cristo e sai anunciando. Então Jesus é essa fonte de água viva que sacia a nossa sede. É Ele que nos dá de beber. É nele que precisamos buscar saciar a nossa sede. Quando buscamos saciar a nossa sede com as coisas do mundo, no mundo, recebemos uma esponja de vinagre. Recebemos humilhação, derrota. Mas quando buscamos saciar a nossa sede em Jesus, para nós só há a vitória, a vida. Jesus, no ato de dor e humilhação, ele morre para que nos dê a vida. É uma morte que dá a vida. Isso me remete também a uma outra passagem, lá do Antigo Testamento. Está em Ezequiel, quando ele fala que ele foi transportado num templo, e desse templo jorrava uma água, e essa água ia passando por um rio, e as árvores da beira desse rio eram árvores frutíferas, lindas, cheias de vida. E por onde esse rio ia passando, essa água ia passando, ela ia tornando tudo saudável, tudo são. Era uma fonte de água viva. Jesus é a nossa fonte de água viva. Então, por onde Jesus vai passando, vai curando, vai tornando tudo são, saudável. E vai gerando vida. Através da sua morte, ele nos gera vida. E nós precisamos acolher. Nós não podemos nos manter nessa situação de morte. Nós precisamos acolher e beber dessa fonte de água viva. E muito mais que isso, Jesus nos chama a ser canal dessa água viva. Sabe aqueles aquedutos de antigamente, que transportava a água de um lugar para outro? Normalmente, perto de uma fonte de água, tinha um aqueduto. Nós precisamos ser esse aqueduto, que leva a água do Senhor, a água de Jesus, essa fonte de água viva, àqueles que ainda estão com sede, que ainda estão em situação de morte no mundo. E assim nós estamos esse canal que gera vida e que dá vida ao outro. Tem uma passagem que o Senhor fala para os discípulos. Os discípulos dizem que o povo está precisando disso, daquilo, precisa de cura, de milagres. E o Senhor fala, dá-lhes vós mesmo de beber. E hoje é isso que o Senhor te diz. Para aqueles que te chegam a ti e dizem, tenho sede. E o Senhor te diz, dá-lhe vós mesmo de beber. Peguem da fonte, que é Jesus Cristo, e dê ao outro. Mate a sede do outro, a sede de Deus, a sede da alma, não a sede do corpo, mas a da alma. Por isso, como desafio nesse dia, eu te convido a falar de Jesus a alguém que não o segue, a alguém que não frequenta a igreja, alguém que está afastado, que você possa ser esse canal de água viva para o outro. Oremos. Senhor Jesus, que nesse dia eu possa abastecer o meu coração na fonte de água viva que és tu. E que tu me dê a coragem, Senhor, de ser um canal desta água ao outro que também tem sede, ao outro que também necessita de ti. Amém. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.